bênçãos divinas. Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado, o Dr. Fabrício Gevaert, advogado, ex-vereador, da nossa cidade e também professor universitário. De qual a faculdade, doutor Fabrício? Na Uniaselv. Na Uniaselv, aqui de Brusque. Isso, eu dei aula até ano passado, esse ano não estou... Sim. Então, assim, o doutor Fabrício vai falar para a gente um pouquinho a respeito de direitos de família, né? A família, eu sempre falo no programa, o quanto que a família é importante na nossa vida, que ela é o pilar, ela é a base, ela é o fundamento, na vida do indivíduo, E o doutor Fabrício vai falar um pouquinho para a gente a respeito desses direitos, O que é realmente o direito de família, doutor Fabrício, por favor? O direito de família é uma das ramificações da ciência do direito, Assim como nós temos no direito, que é uma ciência humana, não é uma ciência exata, nós temos o direito criminal, nós temos o direito empresarial, nós temos o direito das obrigações, nós temos o direito previdenciário, o direito do trabalho e nós temos também o direito de família. O direito de família ele trabalha, como o próprio nome já revela, ele regula o funcionamento da instituição familiar, desde o casamento até o óbito, a sucessão, o regime de casamento, a forma de trato com os filhos, os direitos dos pais, dos avós, do pai e da mãe, dos filhos, visita, alimentos, enfim. O direito de família ele vem a regular a relação familiar. Tudo que decorre da entidade familiar. Sim, e quando você fala isso, eu gostaria de lhe perguntar como é que funciona essa questão de processo de divórcio, doutor Fabrício? Bem, o casamento é um contrato, Partindo de uma premissa extremamente vulgar, o casamento ele é um contrato, Esqueçamos o lado emotivo, Sim. Nada de casamento na igreja, porque isso é o aspecto moral, Que nós estamos falando do aspecto legal. Então, o casamento, o divórcio, ele é um encerramento, é a dissolução, é a resolução de um contrato de casamento. Então, quando o marido e a mulher e o marido, veem que aquele contrato de divórcio que constituiu a família não funciona mais, por N motivos, ou traição, ou desentendimento entre o casal, ou enfim, existem vários motivos que levam ao divórcio. N fatores. N fatores, O que você faz? Você entra com o processo de divórcio. Ou o marido contra a mulher, ou a mulher contra o marido, que seria um divórcio litigioso, ou os dois de forma consensual, o marido e a mulher sentam e conversam, procuram um advogado e resolvem o contrato, desfazem o contrato. E esse desfazimento do contrato se dá através do divórcio, do processo de divórcio. E nesse processo de divórcio, obviamente, você vai regular uma série de coisas, a partilha dos bens, guarda dos filhos, pensão alimentícia, enfim, por aí vai. Veja só, quando você fala, porque realmente essa questão de divisão de bens, essa questão de pensão alimentícia, isso é uma coisa, me parece assim, que é crítico num caso delicado, Uma coisa pertinente na vida, porque sempre acaba sobrando para as crianças. Eu sempre falo isso, Os filhos é quem mais sofre com isso, Mas como é que esses critérios em função da pensão alimentícia dos pais em relação aos filhos? Como que isso funciona num divórcio? Uma separação? Só antes de entrar nessa tua pergunta, mais especificamente, é muito relevante o teu comentário. Eu advogo há mais de 20 anos, e faço muito direito de família. Ora, realmente os filhos são as vítimas. Infelizmente, muitos casais não entendem que a separação é entre o marido e mulher. E mulher.
os filhos não são objeto da separação, porque ele continuará sendo pai e ela continuará sendo mãe. O problema é que o direito não resolve o problema psicológico das pessoas. Tem aquele homem que não se conforma com o divórcio, tem aquela mulher que não se conforma com o divórcio, e tem aquele homem e mulher que não tem consciência de que os filhos precisam ser blindados no momento da separação. E muitos homens e mulheres usam os filhos como poder de barganha contra o outro, tá entendendo? Isso é muito comum. Isso é comum, exatamente. Queria lhe perguntar. É muito comum, infelizmente. E antes de advogado, num processo dessa natureza, eu me considero um orientador espiritual, né? Por quê? Porque os filhos são inocentes. Os filhos não podem jamais sentirem os reflexos do divórcio. Sofrer algum dano em função a isso. Tem mãe que manipula o filho, tem pai que manipula o filho, tem pai que compra o filho, tem mãe que compra o filho e usa o filho e a filha ou os filhos, né, como moeda de troca. E além disso, além dessa compra, como você está falando, o que acontece? Coloca um contra o outro, pai contra filho, mãe contra filho. Isso acontece e é deprimente. Assim, é deprimente. E a experiência tem me demonstrado que é muito importante que o advogado, antes de pensar no processo de divórcio, pense nos filhos do casal quando o casal tem filhos, né? Por quê? Porque esse filho que nasce marcado negativamente com o processo de divórcio dos pais, certamente, quase que na maioria das vezes, se tornará um jovem rebelde, se tornará um jovem com problemas psicológicos ou uma jovem com problemas psicológicos, né? Então a criança nasce, cresce e apresenta problemas quando grande. Sim. Mas se você for perquirir a história dessa criança, você vai ver que o pai e a mãe, quando se divorciaram, tornaram a vida dessa criança, desse menino, dessa menina, um inferno. Um inferno. Só que aí já passou, aí já é tarde. Não tem mais como consertar. Exatamente. Na verdade, assim, ó, é uma questão que eu vou estar pincelando aqui, porque se a gente for entrar nesse eu digo detalhe, mas é um assunto que se for falar sobre isso, a gente ia se deter aqui até... É um livro. Exatamente. Então, assim, ó, por isso que muitas vezes me entristece quando eu vejo adolescentes sendo cobrados de muitas coisas que quando for, né, parar para observar e saber a criação, a educação, de onde veio esse adolescente, o que aconteceu na vida desse adolescente, é muito triste. A vida pregressa, né? Exatamente. É que a história explica muita coisa. Exatamente. A história de vida, muitas vezes, deste ser humano... Sim. Ela explica muita coisa. Exatamente. Né? Ela explica todas as coisas, na verdade. A história de vida explica todas as coisas. Exatamente. Então, assim, é muito delicado. Principalmente quando existem filhos pequenos, assim, de 1, 2, 3, 4 anos, assim, é terrível. Sim, eu não sei se eu posso lhe perguntar, de Vamos lá. repente, assim, veja só, uma criança, qual é a idade? Existe uma idade específica que uma criança possa ter vez e voz diante da lei? Ou não existe isso? Por exemplo, a guarda da criança. Exatamente. Então, a guarda, o casal está se divorciando. Existe uma coisa no direito que se chama razoabilidade. Tem que ser razoável. A lei não fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20. Não, né? Com quem vai ficar a criança? Com o pai ou com a mãe? Hoje se fala muito em guarda compartilhada, que eu tenho as minhas restrições, né? Por motivos de convencimento pessoal meu. Mas é inegável que uma criança de 12 anos, que num processo de divórcio queira ficar com a mãe. Como é que você vai obrigá-la a ficar com o pai? Sim. É uma criança de 12, uma menina de 12 anos é uma mocinha, né? É uma criança em transição, né? Uma fase de transição. Mas se ela revela diante do juiz que queira ficar com a mãe, como é que o juiz vai obrigá-la a ficar com o pai? Isso é impossível, né? Ao menos que a mãe
hipótese, um exemplo bem vulgar, seja uma prostituta, o pai seja um drogado, aí mesmo que a criança queira ficar com o pai, se for comprovado que o pai é um drogado e pode trazer prejuízo para a criança, aí o juiz não dará a guarda e nem vai ouvir a vontade da criança, né? Por quê? Porque no processo de divórcio, o que se observa muito? O que é melhor para a criança, né? Você vai perguntar para uma criança de 4 anos com quem ela quer ficar? Ela não tem condições de responder. Uma criança de 3 anos quer ficar com o pai ou com a mãe? É até cruel fazer essa pergunta para uma criança de 4 anos. Exigir de uma criança que ela, numa idade de inconsciência, né, da realidade das coisas, responda uma pergunta dessas. Eu vou ter que escolher entre meu pai e minha mãe? Eu não estou entendendo. Então isso é cruel, isso não existe, né? Aí o juiz vai determinar qual dos dois reúne melhores condições, né? Para a criança, com quem é melhor ficar, com o pai ou com a mãe? E vai, obviamente, variar de caso para caso, né? Ouvindo a sua fala, parece que você assim, mencionou a questão da traição e se existe uma possibilidade da mãe perder a guarda desse filho, ou dessa filha que seja. Em razão da traição? Isso. Não. Não existe. Não. Isso é o imaginário popular, né? O imaginário popular. Sim. Então, assim, a traição é um deslize que o homem ou a mulher comete no relacionamento, né? E isso não é incomum, é bem comum, porque a gente trabalha com isso e a gente experiencia isso todos os dias, né? Agora, isso não é motivo, né, no meu entendimento, para determinar a guarda, ou não. Ou, por exemplo, o homem traiu uma mulher, ele vai ter menos direitos na separação, no divórcio? Não. A mulher traiu o homem, ela vai perder direitos sobre o patrimônio, como o povo sempre diz, né, no imaginário popular? Não. Houve um problema de ordem moral. A traição é uma falta moral, mas juridicamente ela, num primeiro momento, não tem consequências. Já vi pessoas entrarem com ação de dano moral, a mulher contra o marido, porque traiu. É uma outra situação. Mas os direitos decorrentes do processo de divórcio, se a traição for cometida pelo homem ou pela mulher, não haverá implicações de forma direta. Enquanto lei não tem... Não há. Sim. Veja só, e essa questão de pensão alimentícias, pais relacionados aos filhos, como que funciona isso, doutor Fabrício? Pensão alimentícia. Bem, a pensão alimentícia ele é um sério problema que os fóruns de justiça e os advogados que militam nessa área enfrentam. Por quê? Para quem recebe sempre vai ser pouco. E para quem vai pagar sempre vai ser muito. Né? Então, de quem tem o dever de prestar os alimentos? Se a mulher e o homem trabalharem, os dois. Se só o homem trabalhar, quem trabalha. Né? Você não vai exigir de uma mãe que não trabalha e que não tem renda, pensão alimentícia para os seus filhos. Obviamente que ela vai ter que trabalhar a partir do momento que se divorcia, né? Porque essa história de que a pensão alimentícia é eterna, isso também é conto da carochinha. Não é assim, né? Então, uma mulher de 40 anos que nunca trabalhou e se divorcia, o juiz, via de regra, vai determinar que o homem pague alimentos a ela, né, por um determinado período de tempo. E depois ela vai caminhar com as próprias pernas, né? Agora, uma mulher de 70 anos, e existe, que se divorcia com 70 ou 75 anos, eu já vi, já fiz, existe, que nunca trabalhou. Existe, na nossa cidade também. Como é que essa pessoa vai se inserir no mercado de trabalho? Não há como. Né? Não há como. Ela nunca trabalhou. Então, provavelmente, né, tudo indica, o bom senso determina que o homem tenha que pagar alimentos para ela. E em relação aos filhos, o dever de manutenção dos filhos, via de regra, é dos dois. Porque, via de regra, hoje em dia todo mundo trabalha, né? Homem e mulher, né? Até porque, doutor Fabrício,
uma coisa muito impressionante, né? Muitas vezes a gente vê, ouve, né, esse tipo de coisa assim, né? O filho, na verdade, tanto o pai quanto a mãe, ninguém fez o filho sozinho, né? Sim, Tem essa questão, né? sim. E a gente ouve muito isso, né? Ah, vai ficar com esse? Não, eu não, né? Não, o outro que tem que cuidar, o outro que tem que dar conta. Isso é uma coisa que chama atenção muitas vezes, assim, ó, poxa, o filho não pediu Para nascer. para nascer, exatamente. Os dois fizeram um filho e depois Sim. um não quer assumir a responsabilidade e o outro também não. Sim. É que, repito, isso é um problema de ordem de formação moral da pessoa. Então, o direito, ele não resolve problema psicológico e problema de consciência. O direito delimita o que se deve ou o que não se deve fazer, né? Mas, por exemplo, eu já fiz divórcios que o pai não queria ver o filho. E o filho ficou com a guarda ficou com a mãe. E ele não queria ver o filho. Não queria mais ver o filho. Como é que você vai obrigar ele a ver o filho? Exatamente. Entende? Se ele que é pai e não quer ver o filho, imagina. É raro, né? É raro, né? Mas vamos dizer, isso é possível. Eu já vi. Isso acontece. Ou o pai quer ver apenas de 20 em 20 dias o filho. Das 8 da manhã ao meio-dia. Está correto? Não. Porque ele não está sendo um pai presente. Né? Não está fazendo as vezes de pai. Não está. Mas como é que você vai obrigá-lo A fazer isso. a fazer toda semana? Não. Por quê? Porque isso é um problema de consciência dele. Por um motivo ou por outro, não lhe interessa ver o filho. Mas o direito não resolve esse tipo de problema. Ele tem que procurar um psicólogo, né? Para que o psicólogo desvende, né, os motivos que só ele conhece e que o levam a não querer ver o filho, né? Então, obrigar, ninguém pode, né? Eu diria que é mais um dever, né? Olha só que importante que você colocou. Para quem está em casa vendo e ouvindo a gente, né? Uma coisa é a lei, outra coisa é consciência e moral. Bem diferente. Exatamente. É bem diferente. A lei, né, vamos dizer, a lei, ela existe para dar parâmetros para que as pessoas vivem em sociedade, né? Isso pode, isso não pode, você pode até aqui, daqui para frente você não pode passar. Agora, o problema moral, de ordem moral, ele é abstrato, né? Ele não é palpável, você não consegue vê-lo, né? Você não consegue manusear, na verdade. né? Vamos dizer assim. É algo, vamos supor assim, que ele existe, mas é algo que a pessoa não está vendo, na verdade. Então fica, né, quando se fala em abstrato, né, a pessoa não está vendo, quer dizer, fica bem mais difícil de lidar do que algo que é palpável, que pega, como o papel, por exemplo, a lei, pega os papéis, olha, né, manuseia esse papel, lê, se ela faz alguma coisa, né? Claro. Tipo, o sujeito teve uma conduta imoral, né? Ele furtou. É uma conduta imoral, né? E que a lei, obviamente, proíbe. Não se pode furtar, é crime, né? Mas na cabeça dele, do sujeito que cometeu o crime, é normal. Bem, o direito não vai resolver esse problema, porque isso é um problema psicológico, né? Para ele roubar é normal, furtar é normal, né? E o direito não vai resolver isso. O direito não vai resolver isso. O direito não resolve os problemas da sociedade. Ele apenas regula, né, a forma de convivência, né? É para isso que existem psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, enfim, né? Então, assim, é um assunto realmente muito interessante que você está colocando e algo assim mesmo para se pensar, né, doutor Fabrício? Uhum. A nossa fala está boa, mas a gente vai para o intervalo, nós já voltamos. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado, o Dr. Fabrício Gevaert. Nós estamos falando a respeito de direitos de família. Você estava comentando, Dr. Fabrício, né, a respeito dessa questão de moral, né, de lei, de consciência. E qual a diferença entre uma união estável, né, entre uma união estável e casamento? Bem, o casamento é quando existe o contrato, né, efetivamente, né? O casamento
regulamentado Sim. pela lei. Então você casa no cartório de registro civil, né? Casamento no civil, como se fala, né? Que existem três espécies, né? Separação total, comunhão parcial e comunhão universal. Exatamente. Eu queria lhe perguntar quantos regimes existentes. São três. São três. Né? Sim. A diferença entre a união estável, que é muito comum hoje em dia, e cada vez vai se tornar mais comum, é simplesmente a vontade de um homem e de uma mulher de constituírem uma família, unirem-se de forma estável, como o próprio nome diz, sem oficializá-lo no cartório de registro civil. Mas ele tem os mesmos efeitos de um casamento. Não muda em absolutamente nada. Sim. Então, vamos dizer, para um divórcio, para quem é casado efetivamente, você faz um processo de divórcio. Para quem está vivendo no regime de união estável, você faz uma dissolução de sociedade de fato, né? Por quê? Porque ela não é uma sociedade oficial, ela é de fato. A outra é de direito. Mas apesar da união estável ser de fato, ela também tem efeitos de direito. Então se aplica a ela as regras do regime de comunhão parcial de bens, né? Então vamos dizer, o casamento tem as suas três formas. A união estável se aplica uma dessas três formas, que são as regras da comunhão parcial de bens. Sim. Né? Veja só, em Brusque existem muitos casos onde a Lei Maria da Penha é aplicada principalmente em violências domésticas? Muito. É que a violência doméstica do homem contra a mulher ou da mulher contra o homem, né, que é possível também, ela é velada, né? Então, muitas mulheres têm medo, né? Isso apanham realmente quietas. E leia-se, a violência não é necessariamente física, né? Ela pode ser uma violência psicológica, uma violência de humilhação, verbal, de xingamento, de humilhação, subestimando a mulher, né? Isso também enquadra-se como crimes, né? Que se enquadram na Lei Maria da Penha, né? Então, por isso que existem muitas campanhas de mulher não se cale, né? Porque para preservar o casamento, para preservar os filhos, né? Para preservar a instituição da família, as mulheres mais antigas, principalmente, muitas, sofrem violência doméstica, mas sofrem caladas, né? As mais novas já vêm com uma mentalidade diferente, né? Já bate de frente com o homem que pratica esse tipo de violência e efetivamente o denunciam, né? O denunciam. E é muito comum? Sim, é muito comum. Só não é divulgado, né? Porque não é do interesse das partes que seja, né? Mas assim, as consequências da violência doméstica que são extremamente condenáveis, né? Extremamente condenáveis. A Maria da Penha, que é a mulher que lutou pela lei, pelo fazimento dessa lei, ela ficou em cadeira de roda, de tanto apanhar do marido. Por isso se deu o nome da Maria da Penha. E ela apanhava tantos anos calada, que na última vez que ela apanhou, o marido a deixou em cadeira de roda. Ela não anda mais, só com cadeira de roda. E ela que há muito tempo atrás começou esse movimento. E hoje realmente aplica-se e de forma bem severa a Lei Maria da Penha. De forma bem severa. O sujeito vai para a cadeia certamente. Muitas vezes. Veja só, em Brusque tem-se bastante desses casos. Muitos casos. Só que, repito, não é conveniente que se divulgue, né? Então, dizer, o juiz criminal não divulga, né? Ela também não fala para as amigas, ele também não fala que bate, né? Mas existem muitos casos,
e agressões violentíssimas, né? Violentíssimas, extremamente reprováveis. E, via de regra, a justiça é implacável nesses casos. A justiça é implacável. Uma pena que isso acontece, né, dentro das nossas famílias, né? Possivelmente crianças, né, assistindo, né, Muitas toda vezes. essa situação. Muitas vezes. Aí vem aquela questão que você comentou anteriormente. Mas assim, ó, o que você gostaria, doutor Fabrício, de deixar como uma mensagem, talvez para essas pessoas que estão ouvindo a gente, né, que estão assistindo o programa? O que você gostaria de estar dizendo para essas pessoas enquanto direito de família? Olha, a manutenção de uma família, ela exige muito do homem e da mulher, né? Então, se alguém disser que é fácil gerenciar uma família ou que é fácil um casamento dar certo, não é, né? Então, existe e requer um preparo psicológico e uma convergência de interesses, tanto do homem quanto da mulher. Uma consciência de que está se formando uma sociedade, os interesses estão confluindo para o mesmo norte, a entidade familiar é efetivamente, como você bem diz, a célula-mãe da sociedade e que mantém a sociedade coesa e rígida, né? E só que manter a manutenção de um casamento, de uma família, ela requer renúncia, tanto do homem quanto da mulher, né? Então, assim, a consciência do homem e da mulher de que o casamento requer investimento e a família, para dar certo, requer investimento. E aqui eu não me refiro a investimento financeiro, eu me refiro a investimento emocional, moral, ético e de dignidade, né? De dignidade, para que o casamento possa ter sucesso, e o casamento tendo sucesso, a família terá sucesso, e a família tendo sucesso, a sociedade será uma sociedade que viverá em paz, né? Obrigada pelas suas palavras, é muito bom ouvir, como é bom a gente ouvir a importância da família e o quanto que a família, né, colabora no crescimento, né, e no intelecto e tudo dos filhos, né? Eu agradeço de coração a sua presença, foi muito bom, né? Estou ouvindo a sua fala. Eu agradeço muito meus patrocinadores que nos dão a oportunidade de chegar até você, até a sua casa, né, com palavras muito significativas, né, assuntos importantes como esse. Eu quero deixar um recadinho para você também a respeito da panificadora Tomasi, que dia 26 de setembro está abrindo, né, uma segunda panificadora com alimentos naturais, pensando na sua saúde. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família.